Pessoal, caiu o meu Meet, então interrompeu na metade da gravação. Vou voltar a compartilhar a tela aqui e vou continuar, tá? Então, estávamos discutindo função logarítmica, né? E vou pegar então aqui já dessa parte onde fala da função logarítmica crescente e decrescente, tá? Então, desculpe pelo... Vai ter 2 vídeos, né? Então, agora continuando o vídeo anterior, estávamos discutindo sobre função logarítmica, aqui a questão da mudança de base, né? E agora aqui a ideia, então, da função logarítmica crescente ou decrescente. Então, quem determina isso para nós é a base, né? Sempre que a nossa base for maior que 1, a função logarítmica é crescente, e sempre que a nossa base for menor que 1, a função logarítmica é decrescente, tá? Depois eu vou mostrar no GeoGebra para vocês, vou mostrar o GeoGebra, aonde vocês conseguem fazer o gráfico de qualquer função sem dificuldades, tá? Então eu vou agora fazer esse exemplo. Deixa eu só copiar aqui. Só vou copiar aqui e vou resolver esse exemplo com vocês também. Vamos lá. A altura média do tronco de certa espécie de árvore evolui desde que é plantada conforme o seguinte modelo matemático. H igual a 1,5 mais logaritmo de t mais 1 sobre, na base 3, né? Sendo H os metros e t os anos. Considere que a árvore foi cortada quando seu tronco atingiu 3,5 metros de altura. Responda, qual foi o tempo transcorrido no momento da plantação, do momento da plantação até o corte? Então vamos lá. Nós sabemos que a altura alcançada por essa árvore foi 3,5 metros, né? Então o H é 3,5. E aí eu vou copiar a equação aqui, ó. H igual a 1,5 mais logaritmo de t mais 1 na base 3. Ok? E aí eu vou substituir o 3,5. 3,5 é igual a 1,5 mais logaritmo de t mais 1 na base 3. Esse 1,5 vem para cá negativo, então vai ficar 3,5 menos 1,5 igual a logaritmo de t mais 1 na base 3. E isso vai dar 2, né? Então agora eu vou escrever assim, ó, logaritmo de t mais 1 na base 3 igual a 2, né? Só invertir aqui os lados da igualdade, mas continua sendo igual. Bom, agora eu preciso pensar assim, quem vai desfazer esse logaritmo? Quem é a função inversa do logaritmo? E como eu falei anteriormente, logaritmo e exponencial são inversas, né? Então, quem vai desfazer o logaritmo na base 3 é eu elevar 3 nesse expoente. Portanto, 3 elevado nisso aqui, mas como é uma igualdade, eu também tenho que fazer do outro lado. Ok? E aí o que acontece? O 3 logaritmo de 3 se cancela. Sobra t mais 1 igual a 3 ao quadrado, que é 9. Portanto, t é igual a 9 menos 1, t é igual a 8. Ok? Então, vai levar, deixa eu só ver o tempo aqui em anos, 8 anos para que essa árvore, né, chegasse a esses 3,5 metros de altura do tronco, né? Vamos ver aqui a resposta, 8 anos, tá? Então, eu fiz, né, por mais que esteja resolvido aqui, eu fiz a resolução dos exemplos para vocês. Seguindo aqui no material, gente, daí fala de funções polinomiais no GeoGebra. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, mas eu vou ir direto no GeoGebra e mostrar qualquer situação aqui para vocês no GeoGebra. Então, olha só, vocês vão digitar o seguinte, GeoGebra Online, tá? Ó, aqui, inclusive, eu acabei me passando aqui no passo a passo. Vocês digitam GeoGebra Online e vocês vão abrir essa primeira janela, ó, tá? O que é o GeoGebra? Ele é uma estrutura, ou vamos dizer assim, um site com uma estrutura principalmente a partir do plano cartesiano, a partir dessa ideia de relação entre variáveis,
que permite nós fazer gráficos de funções aqui sem dificuldades. Então, olha só, vamos fazer aquele gráfico da função exponencial, 2 na x. Como é que eu vou digitar isso? Então, eu cliquei aqui e vou digitar y igual a 2 circunflexo x. E olha lá, já aparece o gráficozinho da função exponencial. Tá? Quero fazer o gráfico agora de uma função logarítmica. Y igual a log. Então, ó, eu quero log na base 10. Então, eu tenho aqui a opção de log na base 10. E aí eu coloco x, tá? E aí vai aparecer lá o gráficozinho da função logarítmica na base 10. Eu quero fazer numa outra base. Y igual a log. Ó, quando vocês querem numa outra base, vocês têm que escrever dessa forma, aonde o b é a base, tá? Então, por exemplo, logaritmo de x na base 2. Olha lá. Então, botei o 2, botei o x, e aí esse gráfico em laranja é o logaritmo de x na base 2. Então, qualquer gráfico que vocês quiserem representar, vocês podem vir aqui no GeoGebra. Querem ver uma situação legal em relação à reta? Vou primeiro só fazer o gráfico de uma reta. Ó. Y igual a 2x menos 3. 2x menos 3 é uma reta crescente. Quero fazer o gráfico de uma parábola. X ao quadrado, x alt 2, tá? Menos 4x mais 3. Tá lá o gráfico da parábola, x ao quadrado menos 4x mais 3. Agora eu vou limpar tudo isso, ó. Apagar, vou aqui nos 3 pontinhos e vou apagar. Todas as funções. Agora eu vou digitar só assim, ó. AX mais B. O que eu faço quando eu crio isso? Eu criei a reta de forma genérica, AX mais B. Aí eu posso ir variando os valores do B. Eu criei uma janela deslizante para o B. E eu vou analisando o que esse parâmetro B faz na minha função. Tá? A mesma coisa em relação ao A. Pode ver, ó, o parâmetro B, ele não mexe no ângulo de inclinação da reta. O ângulo é sempre o mesmo. O que ele faz é deslocar ela para cima e para baixo. Agora, olha o que acontece quando eu mexo no A. Ele está mexendo no ângulo de inclinação da reta. Aliás, esse A positivo, reta crescente, olha lá, quando o A virar para negativo, a reta é decrescente. Mas mexer no A, mexe no ângulo de inclinação da reta. Dá para fazer a mesma coisa com uma parábola, ó. AX ao quadrado mais BX mais C. Aí só vamos eliminar a reta aqui, apagamos a reta e deixamos só a parábola agora. Ó, quando eu mexo no A da parábola, o que ele faz? Quando eu mexo no B da parábola, olha lá o que ele faz. Quando eu mexo no C da parábola, né? E quem vai ser responsável pela parábola ser voltada para cima ou para baixo? Novamente o A. O A negativo para baixo, o A positivo, parábola para cima. Então, de novo, digita GeoGebra Online, abre a primeira janela e vocês podem, então, fazer representação de funções a partir do GeoGebra. Para fechar, eu quero falar um pouquinho do questionário avaliativo dessa unidade. Ele abre, então, para vocês no dia 26 de junho e fica aberto até o dia 9 de julho e ele vale 15 pontos. São 5 questões, cada questão vale 3 pontos. E aí eu vou mostrar o questionário agora. Desculpa. Deixa eu abrir aqui, questionário avaliativo. Então, olha só, tem uma questão aqui. Deixa eu pegar para cá. Tem uma questão que diz assim, a taxa mensal de juros composta de uma aplicação única de R$ 88 mil, que formou um montante de 126.343, que ficou aplicado durante 28 meses, é encontrada a partir da fórmula seguinte. Então, vocês têm o montante, vocês têm o capital e vocês têm o tempo. E aí, a partir dessa formulazinha aqui, que a taxa já está isolada, vocês vão encontrar a taxa. Tá? Não é a mesma ordem que vai aparecer para vocês, né?
Aqui traz uma outra equação aonde vocês conhecem o montante, o tempo e a taxa, né? Sempre cuidem se o tempo e a taxa estão no mesmo tempo, né? Então, olha só, aqui pede o capital, isola o capital aqui, vocês têm as informações, vocês vão substituir. Agora não perdi o momento que ia desligar o Meet. Bom, ok? O outro exercício, vocês têm uma situação, então, onde é uma parcela, né? Qual o valor do P? É só quantificar isso aqui, calculadora. Tá? Então, as informações estão lá, mas já está substituído aqui. Muito cuidado para fazer isso na calculadora, né? Fazer tudo bem certinho, vocês vão quantificar esse valor. Aqui mais uma aplicação, então, para vocês determinarem esse P, tá? Ó, para encontrar o valor de cada uma das aplicações mensais do valor fixo, aí vocês têm M, que é o montante, o T, que é o tempo, o I, que é a taxa, né? Sempre lembra que tem que dividir por 100 para substituir aqui, e vocês vão quantificar, então, o P a partir das informações do problema. E tem uma questão de logaritmo, ó. Dos logaritmos abaixo, possui valor negativo apenas. Então, vocês vão testar isso. Lembra que eu ensinei como fazer na calculadora, né? Todos esses logaritmos são na base 10. Então, como é que eu calculo o logaritmo de 0,87? Acha o log lá na calculadora de vocês, 0,87, e vai dar o resultado, né? Então, está pedindo qual desses aqui é negativo. Tem só um aqui que vai resultar um valor negativo. Ok, gente? É isso, então, da unidade 3. Eu fico à disposição no fórum, né? Como eu falei, aquela questão da calculadora, se vocês quiserem, então, peçam no fórum lá ou no grupo do WhatsApp e eu acrescento um material lá, uns slides que nós temos sobre calculadora científica, tá? No mais, bons estudos e fico à disposição para qualquer dúvida e se precisar de mais um vídeo, fiquem bem à vontade também para pedir. Abraço a todos e bons estudos.